Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Mas dentro da maçonaria existe algum estudo buscando entender o sobrenatural, alguma coisa mais avançada? Não é a função da maçonaria, você tem grupos que fazem isso. Eu tive a sorte de estar numa loja maçônica que o Rubens Sarraceni, o Comino, grandes umbandistas fizeram parte. Então tinha muito macumbeiro na minha loja, tinha muito pai de santo. Então, por conta disso, eu tive a oportunidade de conhecer muito bem o trabalho de terreiro por perto. Mas, por exemplo, tem loja maçônica que odiava Madras. Falava assim, esse bando de satanista. Então, mesmo dentro da maçonaria, existiam lojas... Quase uma inquisição, eles estão fazendo magia. Tinha gente que queria expulsar a gente de dentro da maçonaria, porque falava, vocês estão lá falando com Exu, com Pombagira, etc. Eu vi que você frequentou vários terreiros e tal, e tem uma parada que você falou de Quimbanda. Quimbanda é um outro tipo de... Assim como você tem Umbanda, Candomblé, Palomayombe, Voodoo e tal, são maneiras de você trabalhar essa espiritualidade. O que aconteceu? Você tem a América e você tinha uma religião africana de incorporação, parecida com a grega, né? Que era tipo um xamanismo com incorporação. Aí você tem os escravizados são trazidos aqui para a América inteira e estruturados. Mas o que acontece? No Caribe, onde foi ali na Inglaterra, Louisiana, você vai ter New Orleans com o voodoo, aí você tem Santeria mais para baixo, ali perto de Cuba, você vai ter no Haiti o voodoo, Palomayombe. Então cada lugar tinha uma estrutura. Então no Haiti eles traziam famílias. Então os espíritos de lá eles são os Loas, são tipos famílias de espíritos, falam francês. É uma outra pegada. No Brasil, os portugueses misturavam tudo. Então, eles traziam cara de Nagô, várias nações diferentes e misturavam tudo. Nem a mesma língua os caras falavam. Então, teve um sincretismo muito grande. Então, porque eu não me entendia. A gente tinha os mesmos deuses, mas aí aqui não falava nem a mesma língua. Então, eles olhavam as qualidades. Lembra que eu falei que a Igreja Católica pegava uma divindade, roubava e transformava num santo? Uhum. Que isso até que foi bom, porque no final eles identificavam a divindade naquele santo. Então aí você fala, você tem lá São Sebastião, Santo Antônio e tal, que tem os equivalentes, Santa Bárbara com Iansã, etc. Porque a Santa Bárbara já tinha roubado as qualidades de relâmpago e tal de outras deusas que já tinham pego a da deusa da tempestade que a Iansã tinha. Roubaram do mesmo lugar. Eles roubaram do mesmo lugar e deu a volta. Sim. Então esse sincretismo foi fácil de fazer. Por isso que está tudo estruturado ali na Cabala. Então a gente vê, a Umbanda tem muito a ver com a Cabala. Porque a estrutura dos orixás e tal segue o mesmo sinal. Mas aqui no Brasil era bem bagunçado. Então esse candomblé ele tem essa parte. Agora você tem movimentos dentro do candomblé mesmo que estão indo para a África para tentar resgatar isso. E qual que é o problema disso? É que lá na África agora é todo mundo muçulmano, cara. Os caras de candomblé, de Iansã, de não sei o que lá, foram queimados como bruxos. Então, o candomblé mesmo, do jeito real só existe aqui no Brasil. Porque você fala, vamos buscar o feiticeiro de Iansã lá na África. Não foi, cara, os muçulmanos queimaram o cara. Então não existe mais essa pegada. Eu fui pro Egito antes da pandemia, e a gente falou, deve ter algum culto de Deus. Não tem porra nenhuma, cara, é todo mundo muçulmano lá. E aí eles vendem o Egito, o Ísis, Osíris, etc., igual a gente vende o Saci Pererê. Tipo, é pra turista gastar dinheiro, mas se aparecer um cara com culto de Osíris no Egito, o cara tá fudido. Mas a Quimbanda é um... E aí vamos lá. Aí você vai ter o candomblé, que era essa pegada. Aí você tem o kardecismo que vem, e aí você tem a Umbanda, que seria, assim, um candomblé mais misturado com a mesa branca, que seria mais educado, vamos dizer assim. Que era a classe branca, que trouxe do espiritismo e fez essa mistura, aí você vai ter ali a Umbanda, que também vai estar muito dividido. Você vai ter o Batuque, que é no sul, que é mais organizado por família, você vai ter as Umbanda de raiz, você vai ter a Umbanda do Rubens Sarraceni Sagrada, você vai ter várias... Porque ao contrário da Igreja Católica, não tem um papa, e não tem uma regra, e não tem uma igreja. Tipo, pra você fazer uma igreja, você tem que ter um padre ordenado, aí o cara vai pegar um pedacinho do Monte Vaticano que os caras vão trazer, você tem que enterrar na igreja. Sabiam disso? Não. Toda igreja tem uma pedra lá do Monte Vaticano que vem do Vaticano, é enterrado, tem um ritual mágico, toda uma parada assim.
E aí você tem que seguir o padre, bispo, cardeal. E depois a maçonaria que é secreta. Eles não contam isso pros fiéis. Aí você tem que ter isso. Numa igreja evangélica, o Edir Macedo, tem os bispos, você tem que seguir. Na Umbanda não, cara. Você começou a incorporar, o preto velho falou, eu quero fazer desse jeito. Aí na outra Umbanda o cara faz do outro jeito. Então cada Umbanda tem praticamente o seu núcleo individual. E mesmo na Quimbanda seria o quê? Você trabalha mais com espíritos de entidades babilônicas, que eles se denominam Exus, Pombagiras. E aí tem aquela galera da Quimbanda luciferiana que fala que eles são demônios, né? Que ele absorve aquele negócio do Exu. Não é que o Exu seja demônio, o Exu tipo um professor. Uhum. Mas é que o Exu tem muito daquela pegada do sexo, ele tá próximo das pessoas, né? E aí ele tem aquela ideia de que ele parece o diabo porque ele tem o tridente. E aí um dos símbolos do Exu era um pinto, né, um pênis. E aí você tem toda essa pegada que aí os jesuítas falaram, esse aí é o demônio. Tá. E aí tem uns terreiros de Quimbanda que abraçam isso e falam, meu terreiro é de Quimbanda, eu faço pacto com o Exu Lucifer e o Maioral e etc, etc. Então aí você vai ter uma outra vertente, mas dentro da Quimbanda tem várias vertentes, dependendo de qual linha o cara segue. Ou seja, é uma loucura para você categorizar isso.